Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, aqui ó, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Flamengo para vocês, tem coletiva, zona mista, tudo que aconteceu aí, cara, porque... Cara, ontem a torcida vaiou o Pedro, já começaram a falar de treta de Gabigol, não para, né? Já não basta que também fizeram uma covardia com o Wesley, pegaram um vídeo onde ele estava com crianças, inclusive foi um evento com crianças, ele acabou cedo e falaram como se ele tivesse na noite, na rua... E, cara, com a covardia que fizeram com ele, a pessoa pode não gostar do Wesley, né, pode não estar gostando do futebol do Wesley, agora atacar, né, são outros 500. Isso aí a gente não pode aceitar, inclusive desejamos aí toda a força do mundo ao Wesley. Também aproveitar para falar aqui com relação ao Gerson, né, cara, que está com esse problema renal, inclusive há a possibilidade aí, né, vai continuar realizando tratamento em casa e os próximos exames indicarão se será necessário fazer uma cirurgia ou não. Então não tem ainda previsão de retorno, Gerson, né? O que se acredita é que seja uma pedra, algo até grande e que pelo visto está com dificuldade. Eu já tive esse problema, é um problema terrível e eu espero que ele se recupere logo, torço muito para que ele tenha uma pronta recuperação. Com relação aí à questão do Arrascaeta, né, cara, a gente teve o Marcos Braz se posicionando, né, com relação à possibilidade, né, segundo a TYC Sports, do Arrascaeta ir para o Boca Juniors. Ele pegou e avisou, fala aí que eles vão ter que vender a bomboneira para levar o Arrascaeta. E aí isso acabou que pegou, cara, a imprensa argentina, né, desprevenida, os caras ficaram revoltados por lá, os jornalistas argentinos criticando, inclusive, o posicionamento, como eles dizem, soberbo do Marcos Braz, mas, cara, é verdade, a multa do Arrascaeta é muito alta, então não teria como assim o River chegar, eu acredito eu, né? Um valor muito acima, inclusive, do que o Flamengo pagou pelo De La Cruz, e hoje o Flamengo tem uma situação financeira melhor, né, que a do Boca. Então, eu queria falar com vocês aqui também sobre a questão do Pedro, né? A gente vai trazer aí a zona mista. O Pedro minimizou a questão das vaias, disse que é normal, está preparado, está acostumado com isso. E também o Tite falou sobre isso, né? Vocês vão acompanhar tudo aí. O Tite falou sobre isso. Eu só queria falar aqui rapidamente da questão da Brax, né? A Brax hoje é a empresa que fechou esse patrocínio, né, com o Flamengo. É importante a gente dizer que não é bem um patrocínio, na verdade eles estão comprando do Flamengo os direitos de negociarem as placas de publicidade nos jogos que o Flamengo for mandante. Não necessariamente só no Maracanã, mas jogos que o Flamengo for mandante. Paparazzo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles vão ganhar muito mais do que o Flamengo. Isso quer dizer que, ainda mais com a Libra saindo do papel, a gente está falando de papo de 1 bilhão ou mais que a Brax vai poder negociar, ainda mais se ela fechar com todos os outros clubes e ela tiver um monopólio, né? Então a gente está falando de muito dinheiro, onde a Brax, que eu até olhei aqui, é uma empresa com capital financeiro baixo, né? Aqui no capital social, tá? Da empresa, tá aqui, ó. Capital social, 3 milhões. Brax por produção e publicidade. Como é que eles vão pagar 330 milhões de patrocínio, vamos dizer, patrocínio entre aspas, pelas placas de publicidade,
utilização, né, eles vão estar pelo direito de negociarem as placas, tendo 3 milhões de capital social. Não é possível. Por exemplo, o BRB paga valores altíssimos ao Flamengo e o capital social dele é abaixo do valor que ele paga. Tem empresas que estão no futebol, inclusive patrocinando, por exemplo, a patrocinadora Master do Flamengo hoje, a empresa de apostas, ela tem um capital social baixíssimo, mas aí ela consegue pagar o patrocínio normalmente. A Brax vai estar pagando o primeiro ano, desculpa, cerca de... Tem os valores aqui, cerca de 25 milhões, 24 milhões, aí vai subindo até chegar a 70 e poucos milhões no quinto ano. Ano de 2024, na verdade eles pagam a primeira, mas começa a ficar em vigência no ano de 2025, vai de 2025 a 2029. A questão eles estão pagando 330 milhões, não é porque eles são bonzinhos e não é porque também é um grande negócio para o Flamengo. O Flamengo está fechando, está entrando muito dinheiro para o Flamengo? Sim. Mas eles estão fazendo isso sabendo que a Libra vai sair do papel e que eles vão poder ganhar o quádruplo, o quíntuplo disso aí, né, passando até de 1 bilhão. E se então eles fecharem com todos os clubes, aí é monopólio. Né, é monopólio. Eu queria a sua opinião sobre isso aí. Você achou um bom negócio? Pensando em valor de 330 milhões, é muito bom. Pensando em parcelamento, não tanto. Mas pensando em valor, é muita grana. Né? Só que, se o próprio Flamengo negociasse essas placas de publicidade, é óbvio que eles têm mais know-how. Não é a mesma coisa o Flamengo e a Brax, né? A Brax já está acostumada com esse tipo de negociação e tem já os clientes certos. Agora, se o Flamengo ele próprio negociasse, ele ganharia muito mais, né? A questão é que ele está terceirizando o serviço e o Flamengo está recebendo então em 5 anos o total de 330 milhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. Parcelando não fica tanto assim, na casa vai de 50 e pouco até 70 e pouco por ano, vai aumentando a cada ano, mas a verdade é que os caras vão estar levando uma grana preta, né? E com certeza o Flamengo poderia fazer mais, né? Mas para a maioria das pessoas, inclusive para a maioria do conselho, foi aprovado e o Flamengo então fechou esse negócio de 330 milhões de reais. Bem, vamos acompanhar aí então o que o Pedro, né, falou na zona mista, o Igor Jesus também, e a gente teve o Tite falando sobre as vaias para o Pedro e essa disputa do Pedro com o Gabigol. Cara, muito interessante o que o Tite falou, ainda mais a gente sabendo que tá tendo toda essa polêmica, parte da torcida vaiando o Pedro, parte da torcida pedindo pro Gabigol não entrar, essa relação aí do torcedor do Flamengo que ama ou odeia, né? Impressionante. Mas eu torço muito, né, que a gente tenha aí o Pedro e o Gabigol voltando até inclusive a jogar juntos. Vamos acompanhar. É isso, olha só, você acompanhou aí então os melhores momentos da coletiva, da zona mista. Eu queria inclusive falar com vocês que hoje, né, com o problema que o Gerson está tendo, até é injusto falar disso agora, mas com o Igor Jesus se firmando, jogando pra caramba, o Pulgar voltando, né, já fica complicado até pro Pulgar, porque o Igor Jesus está jogando muito. E a gente tendo o De La Cruz atuando como volante, fazendo assistência, jogando ali colado no Arrascaeta, mas vindo como volante, e o Gerson fora, mas com o De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá arriscado o Gerson perder essa posição pro De La Cruz. O que você achou? Você gostou? Eu achei fantástico, achei que o De La Cruz jogou demais e a gente tem aí um problema pro Tite, né? O problema é muito grande, inclusive pro Tite, mas é ele que tem que resolver isso e com certeza, ainda mais com o início do Brasileiro, Copa do Brasil, pode ser que a gente tenha que utilizar 2 times e aí a gente resolve esse problema, né? O time das Copas e o time do Brasileirão. Funcionou
em 2022 com o Dorival Júnior? Como eu falei, né, na primeira pergunta, né, desde quando eu pisei no Flamengo, eu sempre fui muito feliz aqui dentro. Claro que eu tive momentos bons e momentos ruins, como qualquer outro jogador, mas o Flamengo me levou para a seleção brasileira, me levou para a Copa do Mundo e sempre, né, dei o meu melhor para vestir essa camisa. Claro que eu sei que também poderia ter feito uma noite melhor, poderia ter feito mais gols, sim, mas fico feliz, né, não só individualmente, mas coletivamente a gente teve um grande jogo, né, fizemos um resultado largo, né, poderia ter sido maior, mas como eu falei, né, eu sempre sou muito feliz, sempre visto a camisa do Flamengo com muita alegria e a vaia, o elogio, eles não vão me abater nem me abalar, não vou me empolgar também com o elogio. Eu vou sempre continuar como eu sempre fiz desde quando cheguei aqui, dando o meu melhor dia a dia, dando o melhor em cada treino, em cada jogo. E em relação ao Gabi, como eu falei, né, desde quando eu cheguei também, sempre criaram essa rivalidade entre mim, entre o Gabriel. Eu acredito que quem ganha é o Flamengo com isso, um jogador, né, de qualidade como o dele, como não só ele, mas todos ali do setor ofensivo, todos se dão muito bem ali. Então acredito que o Gabriel também já conquistou grandes coisas juntos, lado a lado, a gente foi campeão, né, Copa do Brasil, Libertadores. Então continuar, né, continuar evoluindo, crescendo e buscando grandes coisas aqui pelo Flamengo. E sem dúvida nenhuma, a gente está começando um ano muito bom para o seu Tite. Tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas esse ano. São 5 gols seus, incluindo de hoje já, mas ainda assim, uma substituição com a galera ali que dividiu opinião e tudo mais. Queria saber até que ponto isso afeta no campo, se você escutou, se chega lá para vocês, e até que ponto isso também abala, se motiva, como é que você recebe esse tipo de reação do torcedor, dividindo opiniões mesmo com isso? Desde quando eu cheguei no Flamengo, eu sempre muito feliz aqui dentro do Flamengo, né? Bem claro, todas as entrevistas, né? Mas hoje, claro que individualmente falando, eu sei que não foi a minha melhor noite, né? Se eu tivesse na melhor noite, eu faria 3, 4 gols ali. Mas não vai ser sempre que a gente vai estar no melhor dia, né? Hoje eu reconheço isso. Não só eu, mas ali todos, né? No ataque poderíamos ter feito mais gols ali. Temos muitas oportunidades de gols, mas fico feliz pelo desempenho que a gente teve no conjunto, no coletivo. A gente sabe que a gente teve um bom jogo, tanto defensivamente, na pressão, tanto ofensivamente, tendo muitas oportunidades de gols. Mas como eu sempre falo, crescer, evoluir para no próximo jogo, nos próximos jogos, ser mais eficientes ali no ataque. Pedro, mas a da torcida, porque não é uma vaia por um pênalti perdido ou um gol perdido, como você disse, talvez não tenha sido sua melhor atuação, mas você está num momento sólido no Flamengo. Como é que você lida com isso? Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu. Não só no Flamengo, mas na minha carreira, eu sempre tive pressão, desde quando eu tentei ser jogador. Mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, lado um do outro. Acho que sempre criaram essa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também. Então, acho que é o Flamengo que ganha com isso, a gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. Pedro, Então, a gente, como eu falei no outro jogo, a gente vem conversando isso para no setor ofensivo ali, a gente criar mais oportunidade de gols. No último jogo a gente criamos muitas oportunidades nesse também. Então espero que a gente possa continuar nessa pegada, né? Não só ofensivamente, mas defensivamente a gente não vem tomando gols também. Isso é bom, para a consistência do time. Então é o que o professor trabalha, o professor Tite, ele trabalha muito bem durante a semana, tanto setor ofensivo e defensivo. Mas claro que a gente sabe que está no início do trabalho, né? Então a gente possa continuar crescendo e evoluindo com o professor Tite. A gente pensa a cada jogo. Claro que o título é sempre importante. A gente almeja grandes coisas esse ano e começar ganhando título vai ser muito importante para a gente. Mas pensar a cada jogo, pensar agora no clássico e tentar. Igor, boa noite. Parabéns pela vitória, parabéns pela atuação. Na sua primeira partida, no início da jornada da Era Tite, você foi um dos poucos jogadores que conseguiu ter 100% de aproveitamento na sua primeira partida quando você foi requisitado. E hoje
o Flamengo com 2 volantes a menos, você chegou como uma peça de reposição na equipe, mas hoje já assumiu um protagonismo. Quando você era do Sub-23, quando vocês foram campeões em Volta Redonda, o Mário Sérgio, Mário Jorge, na verdade, ele falou muito sobre a sua capacidade de fazer a marcação, na época junto com os zagueiros, e a gente tem visto isso e a sua evolução. O quanto isso, esse período de transição, tanto do Mário como o Tite, tem ajudado e tem alargado a sua possibilidade de chegar cada vez mais no profissional do Flamengo? Então, com o Mário na base, né, ele sempre tem me ajudado bastante. Como você falou da questão da marcação, das minhas características, né? Marcar, tá ali sempre fazendo pressão. E com o Tite também, ele nos deixa bastante à vontade para que a gente possa fazer o nosso melhor nos treinos e estar sempre preparado para concluir fazer o que a gente faz no treino e fazer no jogo. Igor, você vem tendo mais oportunidades agora com o Tite e vem sendo bastante elogiado pela torcida nas redes sociais. Muita gente até falando que você é o novo João Gomes. Como é que você lida com isso? Você já chegou a conversar com o João Gomes sobre isso? Alguma brincadeira entre vocês? E como é que você lida com essa reação positiva da torcida nas redes sociais? Cara, eu fico muito feliz, né? Agradeço também a todos pelo carinho, pelo apoio que todos vêm me dando. E, cara, nunca tive muito contato com o João Gomes, mas fico muito feliz também, né? Um cara também que me inspira bastante, um cara que, posso te dizer, teve bastante tranquilidade aqui no Flamengo, né? A questão da transição, da base profissional, que aproveitou bastante as oportunidades e fez muita história, né? Acredito que eu possa trabalhar bastante para chegar no auge que hoje ele está, né? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A vitória, né? Mas sabendo que vai ser um grande duelo. E, sem dúvida nenhuma, quem está no Flamengo tem que pensar assim, pensar grande, que a qualidade do elenco é muito, muito boa. Júlia Costa da Flá TV. Hoje o Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa, né? O melhor ataque de maneira isolada e melhor defesa do campeonato. Na última coletiva você falou sobre a importância de buscar o equilíbrio, que não é só sobre não sofrer gols, que tem que buscar um equilíbrio. Diante do resultado de hoje, mais uma boa atuação do grupo, você diria que o Flamengo chega nesse equilíbrio ou se aproxima desse equilíbrio? Boa noite. Ele se aproxima. Ele tem como objetivo. É um início ainda de formatação, são jogadores... Quando entra um jogador só, diferentemente de uma equipe base, ela já é uma situação diferente. Então, nós todos estamos ajustando e procurando esse ponto de equilíbrio. Em termos de número, eu busco sempre, quando um saldo de gols ele é elevado, ele dá um indício de uma equipe equilibrada. Tite, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil, boa noite. Tite, pelo segundo jogo aqui no Maracanã, o Pedro sai vaiado, né, quando substituído, e o Gabriel entra ovacionado. Né? Eu queria saber de você como é que faz para gerir uma situação dessa no meio de uma disputa entre dois atacantes de alto nível, e o Pedro hoje poderia ter feito mais gols, a bola acabou não entrando, e essa pressão, né, em cima de um e de outro, do próprio Gabriel também, que pareceu meio ansioso hoje, querendo fazer o gol dele também. Como é que você administra essa situação em cima deles dois e essa pressão que um tem por conta do outro? Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu estou muito pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se eu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo muito grande que eles não faziam. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro chegou aqui, ele dei continuidade, porque ele já estava jogando, e ele começou a fazer uma série de gols como
como é uma situação agora, mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Oi, Tite, boa noite, Kleber. Boa noite. Ricardo Lai, TV Globo. Queria que você falasse sobre o De La Cruz, né? O De La Cruz, o que ele acrescentou assim, nesse meio de campo do Flamengo, jogando nessa posição um pouco mais centralizado e mais defensivamente, né? Ajudando ali o Igor Jesus. Para a sequência dessa temporada, até pelo fato do Gerson, né? A gente não sabe quando que ele vai voltar. O que ele acrescenta nesse meio campo aí do Flamengo? A pergunta é tática, o Kleber vai te dar essa parte, o gancho final. Eu quero mandar um abraço para o Gerson e dizer que a gente está aguardando ele de braços abertos e que as coisas vão se encaminhar bem. Em relação a outros atletas também, o Alan, que estava sendo em recuperação e teve um problema, o Eric, da mesma forma. Quando o problema é saúde, é o pior deles. E a gente quer estar com todos eles em condições e que a dor de cabeça venha para o técnico, a cobrança seja para o técnico, mas que eles estejam em saúde. Em termos táticos... Eu aproveitar também para mandar um abraço para o Gerson, que ficou longe da gente esses últimos 2 dias, né? Taticamente, o De La Cruz é um cara que joga em 2, 3 funções do meio, né? Pode jogar como segundo, pode jogar como um 10, e a gente tem usado ele também pelo lado do campo, fazendo um movimento de flutuação nos primeiros momentos. Agora, nesse jogo, atuou por dentro, mais ou menos como ele atua na seleção, por dentro, no espaço central. É um jogador de muita dinâmica, de muita qualidade de passe, de uma marcação agressiva. Fez um grande jogo que nos deixa, confirma aquilo tudo que a gente vinha, quando analisamos da contratação, né, dos seus movimentos, tanto no River quanto na seleção uruguaia. Então fez um grande jogo e a gente continua trabalhando com a equipe. Esse é o nosso objetivo principal, desenvolver a equipe de 1, 2 maneiras de jogar, e ele se enquadra bem nesse sentido. Tite, Kleber aqui. Tite, parecia que você estava adivinhando no começo da temporada. A gente perguntou ainda lá nos Estados Unidos sobre contratações. Aí eu me recordo que você falou assim: a contratar por contratar, é melhor dar oportunidade para os garotos aqui. E o Igor, olha aí, que belo resultado já de 2 partidas, chegando bem. Hoje teve uma atuação ali com o De La Cruz, muito boa. E aí eu fiquei pensando no jogo, o Tite vai comemorar o resultado, mas ao mesmo tempo já sai com a cabeça quente, porque daqui a pouco como é que vai fazer? Vai ter o Pulgar recuperado, vai ter o Alan recuperado, vai ter o Gerson recuperado. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre o trabalho da parte física, que parece que os jogadores vão chegando numa condição melhor. O time imprimiu uma velocidade assustadora hoje ao longo dos 90 minutos. Vamos lá, tu colocaste 13 itens ali. O primeiro, eu quero enaltecer o trabalho da base do Flamengo. Não sou eu, por mais vaidosa que seja a oportunidade de colocar para louros, mas não fui eu, não sou eu. É a base do Flamengo que trabalha bem os seus atletas, tanto na parte técnica quanto na parte disciplinar, de que chega um atleta com um nível de trabalho como o Igor e outros mais. Eu só tenho que ter o cuidado de colocar esses jovens numa equipe estruturada. Senão, eu acabo tendo no meu currículo, colocando assim, lançou 450 atletas. Mas aí não tem que olhar que ele lançou 450, até pela minha idade eu acho que dá tudo isso. Quando ele lançou que ele estava em condições e já estava bem, e a equipe estava já consolidada para que o atleta produza. Esse é o desafio. Então, ele entrar numa equipe que já está consolidada, ou o Bahia entrar num momento importante. Isso é difícil. De fora, o cara joga, é difícil. Né? Então, a gente procura estruturar, deixar a equipe para que os atletas possam, vindo da base, serem aproveitados e não ter um falso negativo, né? Um falso positivo,
que às vezes uma situação ou outra ela acaba demonstrando. Quanto à parte física, a equipe do Boa Vista é uma equipe jovem, uma média de idade de 23 anos, é uma equipe muito dinâmica, de muita força física, demonstrou nos outros jogos que a gente observou essa característica e a gente chamou muita atenção dos atletas para isso, né? Que seria um jogo que a gente teria que competir muito com eles, porque é uma equipe que vai nos dificultar nesse sentido. O trabalho da semana feito em cima de recuperar do jogo anterior, que foi um jogo que a gente teve que viajar para jogar, fazer o trabalho em cima das nossas ideias, dos nossos conceitos, da estratégia para o jogo e deixar, como o Tite usa o termo, deixar os atletas frescos, fresh para o jogo. E a gente conseguiu isso, né? Conscientizar, mostrar para eles esse nível de competição, e a gente já entrou, já acho que na primeira jogada, né, já tivemos uma possibilidade de gol, e foi assim o tempo inteiro, né? Mesmo a bola não entrando, nas criações que a gente teve, a equipe voltando, correndo para trás com a mesma intensidade, com a mesma velocidade que corria para frente também no jogo. O jogo todo foi assim até o final, né? O Cebolinha, bem desgastado no final do jogo, ainda deu alguns piques na parte defensiva também, né? Então a gente também está feliz nesse sentido. Tudo que a gente tem falado e conversado entre a gente, às vezes exposto para vocês, é no sentido de evolução da equipe em todos os aspectos, né? Técnico, no tático, no físico, no emocional, trazer esses jogadores da base. Hoje também tu falou no Igor, mas o Cleiton a gente pôde dar uma oportunidade, tinha jogado lá na pré-temporada e agora teve uma oportunidade. Um pouco tempo que atuou bem, fez algumas jogadas interessantes, tanto ofensivas quanto defensivas. Sou Tite, boa noite, Kleber, Bruno Castanha. Hoje foi com certeza a melhor atuação do Flamengo na temporada, isso todo mundo comentando. Hoje tinha Luiz Araújo, Cebola, dando essa largura, com 2 jogadores por dentro apenas, o De La Cruz e o Arrascaeta, e um time bastante dinâmico, né, criando pelos lados, criando por dentro. É uma melhor formação, é a formação que está mais encaixada. E qual é a dificuldade quando tem os 3 meias, no caso, Gerson, De La Cruz, vindo de fora para dentro, como o Kleber falou, e a Arrascaeta é a ocupação de espaço ainda, por isso que esse time de hoje foi muito mais dinâmico? Obrigado. A equipe já está entrosada com os externos, ela já está jogada há muito tempo, então ela já joga sem pensar. A outra ela vai ter que aprender a jogar sem pensar, e isso é só rotinar, não tem outra forma. É de errar e encontrar os seus espaços, sim, é das jogadas de articulação, que ela fez bons jogos também, assim. Então vai ter, e tu ter, sim, aquilo que é importante numa equipe, ela não jogar de um jeito apenas. Vão ter jogos que tu precisa mais de posse, aí tu pode jogar de criatividade, tu pode jogar com quarteto no meio campo. Aliás, quem sou eu para falar quem tinha Lico, Tita, que jogava do lado, quem mais? Não, mas eu estou falando de quem jogava de lado, que era articulador. Não, Júlio César era agudo. Não, mas digo, o jogador de momento. Eu corri atrás do Lico, Andrade, Adílio e. Bom, Zico não precisa falar, né? Mas eu corri atrás desses 4 aí o tempo inteiro no Maracanã e não conseguia olhar e cantar. Então, eu só falei assim, porque dá para ter um quarteto no meio campo e a equipe ter fluir. O que ela está mais entrosada agora, ela está mais ajustada, assim. Futuramente ela vai ter as 2 possibilidades, mas melhor. Oi, Tite. Tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Kleber também, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar exatamente para vocês dois, para desmistificar, quebrar esse tabu. Porque o Tite é retranqueiro. O Tite tem esse tabu, né? De que o Tite é o técnico que prefere primeiro fechar a casinha para depois tentar o gol, tentar uma bola, essas coisas. E o Tite não joga bonito, o Tite não tem a cara do Flamengo. E o Fabrício Bruno deu uma declaração interessante ontem, falando o Tite é um técnico mais conservador que o Flamengo teve nesse último ano, pelo menos, né, de 2023 para agora. E aí eu queria que você comentasse isso, porque hoje foi uma grande atuação do Flamengo, com muitas ofertas, com muita opção, muita variedade de jogadas, mas assim, o Flamengo segue muito forte, defensivamente também muito sólido, não tomou gol ainda sob seu comando. Obrigado. Eu trago o estigma do gaúcho. Sabe qual é o estigma do gaúcho, né? Olha lá, ele está balançando a cabeça, é o cara que fecha. Eu saí do Rio Grande do Sul
ganhando de 3-0 do Grêmio de Ronaldinho, Zinho, Roger, Danley, no time do Caxias, 3. Aí nós jogamos no Olímpico e nós empatamos o jogo lá e vencemos. A minha história, ela tem o título do Grêmio, metendo 3-1 contra o Corinthians, entrando com bola e tudo, o terceiro gol. A minha história no São Caetano, ela tem 5-0 no Internacional, na decisão da subida para a Libertadores. A minha história tem na seleção brasileira, 2018, no melhor momento que ela jogava, e dito por vocês. Sabe o que acontece? É um pouquinho do gaúcho e um pouquinho de não deixar o trabalho terminar. Só como é que tu vai avaliar quando esse trabalho está na metade do caminho? Deixa o trabalho terminar. Foi campeão mundial, enfrentando o Chelsea, indo para dentro e criando oportunidades, tal qual o Chelsea tinha. Eu acho que me mandaram embora do Rio Grande do Sul, porque o Caxias jogava com um meio-campista apenas para enfrentar o Grêmio. Porque eu, na minha história, digo, eu prefiro articulador, não, vocês não têm? Então, quem fala isso, desculpa, ele não conhece muito a minha história. Talvez ele precisasse um pouquinho mais. Sabe por quê? Aí eu peguei quando o Corinthians estava para cair, e aí tu tinha que fazer, nós para cair, tu tem que ser um time competitivo. Aí 14 garotos para fugir do rebaixamento. Vou prolongar agora para dar história. Peguei o Palmeiras para cair, tu tem que fazer uma reformulação extraordinária e montar. Então, cuidado com os rótulos. Tem toda uma história muito bonita por trás, com uma série de equipes jogando bonito. Eu estava me lembrando. O Internacional ganhou de 7-0, ganhou de 8-1 o Campeonato Gaúcho, estava 7-0 no primeiro tempo. 2008. Tá certo? Sul-Americana, com 10 homens ganhando lá do Estudiantes, 50 jogos. Né? Então, as pessoas, às vezes, quando elas rotulam, elas têm que ter um pouquinho mais de cuidado, de pegar um histórico todo e de ver quando no final do trabalho, o final do trabalho mostra o que tu é, o que tu quer, o que tu busca. Senão fica um estigma, que é um pouquinho do gaúcho também, gaúcho 3 volantes, vai. Eu não gosto de volante. Não. Vou mais? Quer mais argumentar? Nós fomos jogar um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, nós jogamos com 1. E ficou 2 no banco. Porque jogou Rodriguinho, jogou Jadson e Renato Augusto. Para jogar um jogo decisivo contra o Atlético lá, porque se o Atlético ganhava, não vou. Menos. Calma. Mais 2, hein? Essa eu prolonguei, pode deixar. Mas é que é um pouquinho, as pessoas têm que ter um pouquinho de cuidado, só isso. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui. Boa noite. A minha pergunta vai um pouco na linha das perguntas anteriores, Tite, porque alguns jogos atrás você foi questionado sobre o melhor encaixe para ter Arrascaeta e De La Cruz juntos. E aí você pediu para que fizesse essa pergunta novamente para você a partir de alguns jogos. E aí hoje o De La Cruz é escalado numa outra função do meio-campo, traz uma nova dinâmica ofensiva para o Flamengo e defensiva também. Então eu quero te perguntar, seria esse o encaixe ideal para ter Arrascaeta e De La Cruz juntos? É uma das possibilidades, jogaram muito. Mas ela é também de não ter uma equipe previsível, sim, e de ter outras alternativas, como a gente colocou com um quarteto de meio campo. Mas jogou muito e articulou muito. Jogou muito De La Cruz, sim. Tite, Kleber, parabéns pela vitória e pela classificação. Obrigado. No início do trabalho desse ano, o time já apresentava uma solidez defensiva, mas apresentava ainda uma dificuldade na criação, principalmente contra adversários que se fechavam muito na defesa. Com o passar do trabalho, o time começou a criar mais, mas não finalizava. Até em uma das coletivas, você chegou a cobrar isso, que o time finalizasse mais, né? Hoje, o time realizou 28 finalizações durante a partida. O próximo passo agora é calibrar esse pé, essa finalização? Tu estava dentro do vestiário no intervalo, não? Porque eu coloquei, eu digo uma grande atuação
Eu digo, tanto na iniciação, quanto no processo de construção média, quanto na alta, eu digo, mas vamos transformar isso em gol. Às vezes um pouquinho mais de calma, às vezes um pouquinho mais de precisão. Eu digo, não dá para a gente fazer um volume tão grande assim, mas é o início, gente. O atleta também ele vai retomando, eu não sei quantos jogos são, vai tomando o melhor ritmo. Hoje entrou bem PH, os externos estão voando, né? O BH, o Cebolinha e o Luiz é sacanagem, os três. Voando. Então, tu vai criando, e no intervalo eu coloquei, digo, pô, agora eu vou fazer a cobrança de vocês. Digo, porra, o time jogando assim, ele tem que fazer mais gol. E que foi o que é? Respeitando o adversário, não virou o rosto. Não ficou jogando com chacota para o lado, ele não foi, verticalizou o tempo todo, buscou o gol. Pressionou de uma forma leal, competiu forte e leal. Quer dizer, acho que uma mosquinha que estava lá no coisa pegou para ti, te contou. Obrigado, pessoal. Obrigado. É isso, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço Rubro-Negro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, ajuda demais a gente compartilhando também nos seus grupos de WhatsApp.